Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS, hoje, dia 5 de dezembro. Se preparem, vocês aposentados, vocês pensionistas, pois eu trago novidades aqui agora para vocês. Eu vou trazer aqui a respeito de uma nota oficial, deu na mídia, saiu em todos os jornais. Vou trazer também aqui para vocês sobre os pagamentos liberados. Vou trazer notícia de utilidade pública, tem muita novidade chegando e você não vai querer perder. Então assista aqui junto comigo para você entender tudo o que está acontecendo. Eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês hoje. Como que vocês estão? Vão comentando aí, gente. Vão comentando. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui as informações, né? Temos aqui, gente, novidades de utilidade pública. Vamos trazer todas elas, 5 notícias prontinhas para vocês, tá bom? E além disso, eu vou trazer outras informações também, outras novidades, então vão se preparando aí, fechou? Gente, quem não segue ainda o Alô INSS nas redes sociais, siga. O Alô INSS está nas principais redes, prontinho para levar a informação onde você estiver. Então você vai encontrar a gente no YouTube, no Face, no Insta, entre outras redes. Eu vou deixar o link delas aqui na descrição do vídeo para que vocês possam nos acompanhar por lá também, ok? E claro que não poderia faltar a charada do dia. A charada de hoje foi enviado pelo Henrique Gustavo de Carneiros. Henrique, tudo bem? Obrigada, viu, pelo carinho e audiência. Henrique Gustavo é inscrito do canal INSS, sabe a importância da charada? Porque charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo aí o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Então participe por você, pela sua saúde, faça como o Henrique Gustavo, deixe sua charada aí nos comentários. Quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada aqui no canal, igual a dele foi hoje. É simples participar, é só escrever charada do dia, escrever a charada, deixar a resposta junto e quem sabe amanhã é a sua sendo selecionada. Eu espero que sim. Vamos ver se a gente acerta do Henrique? O que é o que é? Qual o animal que fica gago quando diz o seu nome? Qual é o animal que fica gago quando diz o seu nome? Responde aí para mim, já já troca a resposta. Um beijo para você, Henrique Gustavo de Carneiros. E ó, quem precisar de empréstimo consignado, aproveita. Hoje nossa equipe está atendendo normalmente. O atendimento aqui pela equipe do Alô INSS funciona de segunda a sexta-feira, dias úteis, das 9 da manhã às 18 horas da tarde, com uma hora de pausa para o almoço. Então, quem precisar é só chamar que a nossa equipe vai te auxiliar, tá bom? Serviço gratuito. Qual é o serviço? Intermediação bancária. A gente fica com você da simulação até o valor cair na sua conta, evitando que você caia em golpe, seja enganado, tenha venda casada. Então, quem quiser, é só nos chamar, que a gente está aqui para te ajudar, né? Então, olha só, o que é, né? A gente trouxe aqui para vocês, para trabalhar o quê? Memorização, memória, prevenir mal de Alzheimer. Empréstimo consignado, a gente faz o quê? Presta esse serviço de intermediação para ajudar você, evitar que você caia em golpe. Informação aqui nos vídeos, conteúdo de utilidade pública gratuito e muito mais. Inclusive, quem está buscando empréstimo consignado para poder quitar as dívidas mais caras, pois sabemos que o consignado ele é um empréstimo de juros mais barato no Brasil. Antes de você sair quitando as dívidas, a gente também ajuda você a montar um plano para você se organizar financeiramente. Por isso que eu vou disponibilizar aí o Planner da Riqueza. Então, olha só quantos serviços o Alô INSS consegue ajudar os aposentados e pensionistas. Por isso, você pode contar com a gente, ok? Por isso, o canal Alô INSS é o canal preferido dos aposentados. Estamos aí sempre com vocês, ajudando vocês de várias formas. Então, vem fazer parte dessa família, se inscrevendo no canal, utilizando os serviços gratuitos e sempre estando protegido e por dentro dos seus direitos, né? E por falar em direitos, vamos falar da taxa da blusinha? Vamos falar de mudança? Gente, olha só, vamos falar do impacto da taxa das blusinhas, a nova política de taxação de compras internacionais, popularmente conhecida como taxa de blusinha,
que eliminou a isenção do imposto de importação para as remessas de até $50, gente, que é uma média de 250 a 300 reais, já representa um impacto significativo no comportamento do consumidor brasileiro. Segundo a pesquisa da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, 29% dos consumidores afirmaram ter desistido de realizar compras em sites estrangeiros após a implementação da taxa. A nova tributação que aciona o imposto de importação, geralmente 60% ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, né? Mostra que tem elevado o preço final dos produtos internacionais. Embora o objetivo da taxa para proteger o comércio e a indústria nacional, o estudo aqui, né, da taxa mostrou o impacto no debate do consumidor. Aqui mostra, né, pessoal, que essa nova tributação que adiciona o imposto de importação, geralmente 60% ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, tem elevado o preço final dos produtos internacionais e, embora o objetivo da taxa seja proteger o comércio e a indústria nacional, o estudo da CNI levanta um debate sobre o impacto do consumidor. Primeiro, o poder de compra, né? O aumento dos preços restringe o acesso do brasileiro a produtos mais baratos. E segundo, sobre o comércio local. A taxa busca direcionar o consumo para o mercado interno, mas o aumento do custo final das importações desincentiva o consumo em geral, ou seja, né, aqui mostra o perfil do impacto, quem mais deixou de comprar online. A desistência das compras online após a taxação é mais sentida entre os consumidores que costumavam fazer compras de baixo valor e que tinham nas plataformas internacionais uma alternativa de economia, ou seja, né, o estudo da CNI indica que a alta dos preços foi o fator decisivo para a interrupção de compra para quase um terço dos brasileiros, impactando principalmente as famílias de baixa renda. E o impacto da medida é amplamente percebido no país. O debate sobre o equilíbrio e a receita fiscal, né? O resultado da pesquisa da CNI, divulgada em dezembro de 2025, colocou aí pressão, gente, no debate sobre o equilíbrio da política e tributária. E eu queria saber de vocês aí o que vocês acharam a respeito desse assunto. Gente, comentem aí para mim que eu quero saber o que vocês acharam, porque a lição da taxa das blusinhas e o risco de repetir o erro com as bets, né? O Congresso, ele já estuda, né? O governo ele volta a estudar o fim da taxa das blusinhas após a iniciativa do Congresso. Então, o desafio do governo será muito maior, pelo que a gente viu agora nesses últimos dias após essa pesquisa. Saiu até a matéria falando que, em meio a uma queda generalizada nas importações de pequeno valor, diversos parlamentares têm apresentado projetos de lei que revogam a chamada taxa das blusinhas. Alguns textos ainda não foram analisados pela Câmara, mas outros já têm gerado audiências públicas e debates internos. Diante desse cenário, fontes confidenciaram à Veja que o próprio governo tem estudado o fim da cobrança do imposto federal de 20% para compras internacionais abaixo de $50, e o assunto tem ganhado cada vez mais força, principalmente na Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto, uma vez que o tema pode melhorar os índices de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na véspera de eleição. A ideia do governo é simples: se é para faturar com a medida populista, que seja Lula o responsável pela revogação e não o parlamento. No momento, o governo permanece em silêncio sobre o assunto. Mesmo assim, caso o tema avance no Congresso Nacional, só restará ao governo a opção de se antecipar e revogar a taxação. Contudo, é preciso lembrar que o remessa conforme também traz a cobrança de ICMS dos estados, e esse imposto não é de competência federal. Assim, em caso de renovação da taxa das blusinhas, o consumidor ainda será obrigado a pagar 17% ou 20% de ICMS em todas as importações. Já a cobrança de 60% de imposto federal nas compras acima de $50 deve continuar acontecendo aí de forma automática, né? Então eu quero saber aí de vocês o que vocês acharam a respeito desse assunto. O governo está de olho em 2026, então o Planalto já vota a cogitar o
fim das taxas da blusinha e a Câmara discute já a proposta para acabar com essa taxa, né? Cerca de um ano após a aprovação. Então, vocês viram como que as pesquisas ajudam, né, gente, o governo tomar decisões e até mesmo fazer revogações de lei? Esse daqui é um grande exemplo para nós, por isso que a gente tem que continuar acompanhando as tendências, as pesquisas, colocando o tema em evidência, porque tudo isso pode beneficiar vocês, né? E, gente, uma outra situação agora aqui que eu quero compartilhar com vocês, vamos falar do auxílio locomoção. Muita gente não sabe, mas segurados do BPC podem requerer devolução de gastos com deslocamento. Calma que eu vou te explicar, isso daqui não é de hoje não. O governo federal, ou seja, nível Brasil, garante aos requerentes e beneficiários também do BPC, aposentados, pensionistas, auxílios, né, diversos, qualquer beneficiário da Previdência, o direito de solicitar o ressarcimento de despesa com o deslocamento realizado para cumprir as etapas obrigatórias de avaliação. Esse serviço é essencial para apoiar famílias de baixa renda, permitindo a devolução dos custos de transporte para as avaliações médicas e ou social necessárias à concessão ou manutenção do benefício. O ressarcimento das despesas é destinado ao requerente ou beneficiário ou o seu representante legal que precise se deslocar para realizar as seguintes avaliações: avaliação médica, que seria a perícia médica oficial para comprovar deficiência, por exemplo; avaliação social, que é aquela análise da condição de vulnerabilidade do impacto social da deficiência, e o direito é aplicável quando o beneficiário precisa se deslocar para um município diferente do município de sua residência para realizar a avaliação. O pedido de ressarcimento deve ser formalizado junto ao INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. O requerente deve reunir a documentação, juntar comprovantes originais de despesa com o transporte, como passagem de ônibus, recibo de transporte, além do comprovante de residência, formalizar o pedido. A solicitação é feita em uma agência da Previdência Social. O requerente deve agendar o atendimento e apresentar todos os documentos que demonstram o deslocamento e o gasto efetuado. Comprovar a necessidade, né? Deve ser comprovada a necessidade de deslocamento para a realização da avaliação, pois o serviço não é disponível em sua cidade. E o objetivo social é o apoio às famílias e garantia ao acesso aos benefícios. A garantia do ressarcimento de despesa com deslocamento é uma medida de justiça social que existe há anos e poucos conhecem. Visa eliminar mais uma barreira para que as famílias de baixa renda tenham acesso aos seus benefícios. O benefício é fundamental para as pessoas idosas, pessoas com deficiência, e a política de devolução dos custos de transporte tem um teto ali de devolução. Garante, assegura que o ônus financeiro de ir até a perícia não impeça o acesso a essa renda essencial. Vocês sabiam disso? Comenta aí para mim que eu quero saber. Enquanto vocês comentam, vamos trazer o nosso momento de reflexão, o nosso momento de interação, que eu adoro trazer esse momento aqui junto com vocês, porque se trata da nossa charge do dia. E a charge, gente, ela sempre vem com um tema de algo que está aí repercutindo de forma geral e que é importante nós refletirmos, né? Por isso que a gente cria uma reflexão todos os dias aqui no canal referente a uma charge diferente com algum tema que vem aí impactando bastante na mídia, né? E um deles é esse daqui que a gente vai refletir agora, que eu achei super necessário. E a tirinha aqui, né? Essa charge, ela mostra de forma simples e bem-humorada uma verdade profunda, que o problema nem sempre está no objeto, mas em quem o segura. O filho pensa em algo técnico e inofensivo como o ferro de solda, uma ferramenta que pode ser perigosa, mas cujo risco é claro e direto. Já o pai fala de algo bem mais sutil e poderoso, que é o poder, né? Então, olha só, tem coisas que nunca deveriam chegar às mãos de certas pessoas. E aí a criança fala, tipo ferro de solda, o pai fala, tipo poder, né? Então, enquanto ferramentas exigem habilidades, o poder, ele exige caráter. Uma ferramenta mal usada machuca alguém na hora. O poder mal usado machuca aos poucos, silenciosamente, muitas vezes de forma irreversível. Por isso, mais importante do que restringir objetos é aprender a formar pessoas capazes de lidar com responsabilidade, com empatia, com limites.
No fim, gente, a charge de hoje, ela nos lembra que o mundo não melhora apenas com tecnologia ou conhecimento técnico, mas com maturidade moral. E é uma lição que vale para qualquer idade, não é mesmo? Principalmente nesse momento turbulento que o Brasil vive e que temos, nós como cidadãos, aí lutar por isso, né? Então comentem aí o que vocês acham. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer sobre os pagamentos de novembro que se encerram na data de hoje. Hoje o INSS conclui o pagamento referente à folha do mês passado, que é a folha de novembro. Quem recebe benefícios até um salário mínimo, gente, os pagamentos se concluem hoje para o NIS final zero. Quem recebe benefícios acima de um salário mínimo, os pagamentos se encerram hoje para o NIS final 5.0, concluindo mais um lote de pagamento. Então, amanhã eu trago para vocês o boletim com os pagamentos liberados de dezembro, né? Começando a semana do dia 22 e quando vai ser a maciça também para vocês já se programarem, tudo bem? Agora vamos falar da devolução do dinheiro da revisão da vida toda. Gente, notícia quente aqui para vocês. Vamos trazer uma nota oficial que é a respeito da decisão do STF. E é importante vocês terem conhecimento. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, formou maioria para cancelar a tese da revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social, gente, revertendo uma decisão anterior que era favorável aí aos segurados, né? E a gente olhando aqui, só para vocês entenderem, né? O STF ele cancelou aí a tese da revisão da vida toda nas aposentadorias do INSS. É importante a gente comentar sobre esse assunto, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? E o fim da revisão da vida toda deixou aposentados revoltados. Teve um aposentado que falou até pela UOL, né? Vivo de empréstimo. Aposentados criticam o fim da revisão da vida toda. Então, o STF ele cancelou a tese que reconhecia o direito à revisão da vida toda das aposentadorias do INSS, gente. É isso mesmo que vocês ouviram, é isso mesmo que vocês estão entendendo. Então, aqui mostra, né? Inclusive, que com placar de 5-4 para derrubar a regra que reduz a aposentadoria por invalidez, né? Que suspende aí o julgamento, faltam os votos do Gilmar e do Fux. Então, o que aconteceu, né? O Supremo Tribunal Federal com o STF, ele começou a julgar na sessão dessa quarta-feira do dia 3 de dezembro o recurso em que se discute se a aposentadoria por incapacidade permanente causada por doença grave, contagiosa ou incurável deve ser paga de forma integral ou seguir regra estabelecida pela reforma da Previdência de 2019. A matéria é objeto do recurso extraordinário 1469150, com repercussão geral reconhecida, né, que é o tema 1300, e o julgamento foi suspenso e será retomado em uma data a ser definida. Sobre a reforma, em 2019, a reforma da Previdência alterou o cálculo desse tipo de aposentadoria, definiu que o valor mínimo do benefício será de 60% da média aritmética dos salários do segurado, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que ultrapassar 20 anos, e no recurso ao STF, o INSS procura reverter uma decisão do Juizado Especial do Paraná, que determinou o pagamento integral de aposentadoria a um segurado nessas condições. Segundo a autarquia, as novas regras não representam retrocesso social. Trata-se de uma decisão de política previdenciária e orçamentária orientada pelo espírito geral de racionalização e equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social. Até o momento, há 5 votos que consideram a mudança inconstitucional e 4 pela validade da regra estabelecida pela reforma. Ou seja, né, gente, o recurso está sendo julgado em sessões virtuais, um pedido de destaque, porém, enviou a análise para julgamento presencial e, com isso, o voto do relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, já aposentado, apresentado no plenário virtual, ficou mantido. Então a gente vê que o STF ele vem tomando algumas decisões, gente, aí importante, né? Ele vem tomando aí algumas decisões, vem mostrando aí para a gente de fato o que vem acontecendo. Vem mostrando aqui que o STF vem a favor do governo,
e contra, né, o direito de fato da população brasileira. A gente viu que o STF cancelou a tese da revisão da vida toda, agora está discutindo aí, olha só o que eles falam, que muitos estão falando aí que essa decisão de reduzir o valor da aposentadoria de vocês é normal, é uma decisão previdenciária que tem que pensar de forma racional, que tem que pensar nas contas públicas, ou seja, o STF cada vez mais, né, vem tomando decisões que acabam com os direitos da pessoa, porque vem dando favorecendo, né, ao governo. E isso gera uma preocupação muito grande, que quando você abandona o direito, você abandona a legislação, você abandona a questão humanitária para poder ir por esse lado de amigos, apoiadores, né, aliados, a gente começa a ter um enfraquecimento jurídico. Inclusive, o Supremo reafirma a decisão que superou a tese da revisão da vida toda e gerou revolta nos aposentados, gente, com toda a razão possível, né? Aqui, só para mostrar para vocês, aqui, conforme saiu uma matéria no jornal, um aposentado aqui comentou: essa decisão da STF que derrubou aí a revisão da vida toda gerou muita indignação e mudou a expectativa de milhares de aposentados, reacendeu o debate sobre cálculos do INSS, impacto fiscal, segurança jurídica. E enquanto isso, muita gente aqui, né, ficou triste, ficou irritado. O Supremo Tribunal Federal encerrou de forma definitiva a possibilidade da revisão da vida toda para vocês aposentados. A tese que permitia a inclusão de contribuições anteriores a julho de 94 no cálculo do benefício. E segundo a reportagem publicada pelo UOL, aqui mostra em julgamento virtual, a Corte cancelou a tese jurídica e consolidou o entendimento de que os segurados não podem mais optar por regra considerada mais vantajosa, frustrando aposentados que esperavam aumentar, em alguns casos, até 3 vezes o valor recebido. Quem já obteve decisões favoráveis até abril de 2024 não precisará devolver valores pagos a mais, mas os efeitos futuros desses benefícios passam a seguir a nova orientação do tribunal. A mudança atinge diretamente aposentados que contavam com a revisão para equilibrar o orçamento. É o caso de Iracilda Soares, de 69 anos de idade, que trabalhou com carteira assinada na indústria e no comércio desde o ano de 1974. Ela afirma ter contribuído com valores altos no início da carreira, mas se aposentou recebendo apenas um salário mínimo, calculado com base nas contribuições menores dos últimos anos de trabalho. E hoje, Iracilda mora em Portugal com a família e relata que só consegue se manter graças à ajuda dos filhos e a empréstimos. De acordo com a apuração do jornal UOL, desde 2017, quando ela se aposentou, ela aguardava a possibilidade de ingressar com a ação judicial para tentar revisar o benefício. Segundo seus cálculos, a revisão da vida toda poderia acrescentar cerca de R$ 1.000 por mês à sua aposentadoria. E ao resumir a sensação de perda, ela compara o sistema previdenciário à compra de um imóvel. É como se você comprasse uma casa e dissessem que você só tem direito ao banheiro e à cozinha. A situação semelhante vive Almezinda Lauves, de 69 anos também, conhecida como Nena. Ela é ex-executiva de negócios. Ela conta que, apesar de ter contribuído com valores elevados no início da carreira, hoje também recebe apenas um salário mínimo. Sem conseguir arcar com moradia própria, mora de favor na casa de outras pessoas em troca de trabalho. Nena se aposentou em 2018, desconfiou de imediato do valor pago pelo INSS e decidiu recorrer à justiça 2 anos depois. Ela relata que chegou a ter a revisão reconhecida em juízo e que, segundo seus cálculos, triplicaria o valor da aposentadoria. O complemento, porém, nunca foi efetivamente pago. Com um benefício maior, planejava viajar, cuidar da saúde, empreender, pagar aluguel para morar sozinha e quitar dívidas acumuladas. Com o fim da tese da revisão, Nena diz sentir-se injustiçada. O jornal também apontou que ela relata ter desenvolvido depressão ao longo dos 5 anos no processo judicial, encerrado sem garantir a melhoria de renda que esperava. Outro aposentado que via na revisão uma possível correção de trajetória é o Luiz Antônio Rodrigues, de 73 anos de idade. Ele diz ter contribuído por muitos anos com valores próximos ao teto do INSS, especialmente no começo da vida profissional, quase sempre em empregos formais em supermercados. Hoje, porém,
também recebe apenas um salário mínimo. E a frustração desses aposentados está ligada à forma como a legislação definiu o cálculo dos benefícios após o plano real, minha gente. Porque acontece o seguinte, né? A gente vê que desde a Lei 9.876 de 1999, a Previdência considera 80% das maiores contribuições feitas a partir de julho de 1994, quando o real foi implantado. As contribuições pagas em moedas anteriores ficaram na prática de fora do cálculo para grande parte dos segurados, mesmo nos casos em que esses pagamentos eram mais altos. A lei prevê mecanismos de conversão, como a URV, que é a Unidade Real de Valor, mas a aplicação dessas regras ao conjunto da vida contributiva se tornou o centro da disputa jurídica. A revisão da vida toda defendia que o segurado poderia optar por um cálculo alternativo, considerando todas as contribuições sempre que isso fosse mais vantajoso. Em decisão apertada tomada em 2022, ainda durante a gestão do governo Bolsonaro, o STF reconheceu o direito dos aposentados escolherem o critério mais benéfico. Após o resultado, milhares de ações foram propostas no país e sentenças começaram a ser proferidas em primeira instância. Porém, com o aumento de números de demandas, o INSS e a Advocacia Geral da União recorreram. Foi aí que entrou o governo Lula e até ministros do Lula foram falar com o STF. E, claro, o STF estando mais aliado aí à gestão do governo atual, em 2023, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu os processos até nova definição do Supremo. No ano seguinte, ao julgar ações sobre a reforma previdenciária de 1999, a Corte considerou constitucional a regra que limitava o cálculo às contribuições posteriores a julho de 94. Na prática, o entendimento tornou incompatível a tese da revisão com a interpretação atual da lei. O desfecho veio no julgamento virtual concluído recentemente. Por 8 votos a 3, os ministros decidiram cancelar a tese jurídica que permitia a revisão. E no centro da discussão esteve o impacto potencial da revisão das contas públicas. Estimativas oficiais do INSS projetavam um custo de até 480 bilhões de reais, caso o benefício fosse recalculado em larga escala. Entidades que representam os segurados discordaram, calculando valores muito menores. A divergência envolvia o número real de aposentadorias que teriam vantagem com a mudança e os limites de prescrição. Durante a cobertura do tema, o UOL destacou que, à época, o então advogado-geral da União, Jorge Messias, divulgou nota defendendo que a derrubada da tese evitaria risco às contas públicas e colapso administrativo no INSS. Hoje, Messias, inclusive, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no STF, mesmo ele estando envolvido no centro das atenções da CPMI do INSS, como possível envolvimento com as fraudes do INSS que tiveram a respeito dos descontos indevidos. O que acontece agora com os processos já abertos, gente, é que, embora já tenha revogado a tese, o STF modulou os efeitos para proteger, assim, iludidamente, vamos falar, né, parte dos aposentados que já tinham decisões judiciais. A Corte fixou que não será exigida a devolução de valores recebidos até 5 de abril de 2024. Os pagamentos feitos até essa data ficam preservados e, na prática, porém, esses beneficiários deixam de ter direito à continuidade da revisão. As aposentadorias passam a ser readequadas, o que tende a reduzir o valor mensal futuro. Para quem tinha ações em andamento, mas sem decisão definitiva até abril de 2024, o cenário também mudou. As ações serão retomadas apenas para a aplicação do novo entendimento. Aposentados que aguardavam o desfecho do caso perdem a possibilidade de rever o cálculo baseado em contribuições anteriores a 94. E especialistas e aposentados reagiram à decisão. Advogados previdenciários afirmam que a decisão traz maior segurança jurídica ao sistema. Para esses profissionais, a unificação da interpretação evita decisões conflitantes em processos idênticos, mas, do outro lado, também afirmam que os aposentados que contribuíram com valores altos no início da carreira terão perda, frustração, sensação de promessa não cumprida, uma vez que a promessa era, se você contribuísse,
aquela contribuição entraria na conta e basta o governo dar uma canetada e mudar e todo o seu direito vai por água abaixo, pois nem com o STF podemos contar mais. Então é isso, eu queria saber de vocês o que vocês acharam, vão comentando aí, gente. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui para vocês outras informações, só mais uma para encerrar o boletim, que é sobre a tabela do Imposto de Renda 2026, gente, olha só, né? Tabela do Imposto 2026, governo promove mudança significativa. O governo federal anunciou a tabela do Imposto de Renda da pessoa física, que entrará em vigor a partir de janeiro de 2026, né? Aqui mostra que a nova tabela representa a maior atualização da faixa de isenção em anos, cumprindo a promessa de aliviar a carga tributária sobre os contribuintes de menor e média renda. A medida visa garantir que a maior parte dos trabalhadores e aposentados fique isento do imposto de renda, gente. Então, a gente vê aqui a respeito dessa isenção do imposto de renda. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam, né, a respeito desse assunto, porque a partir de 2026, quem ganha até R$ 5.000 será isento, né? E o governo já sancionou, né? O Lula, inclusive, defende a taxação de alta renda para compensar a nova faixa de isenção do IR, mas eu não vejo ele defender tirar as regalias deles políticos, né? Mas a gente viu aqui que a comissão do Senado já aprovou a alta na taxação das bets e prazo maior para a empresa distribuir dividendos sem pagar imposto. A isenção do imposto de renda sobre recursos distribuídos e acionistas contrariou a Fazenda. O texto seguiu para a Câmara dos Deputados e a gente viu aí que está repercutindo bastante o tema, mas a respeito dessa faixa de isenção de imposto de renda começa a valer a partir de janeiro, a partir do mês que vem, tá bom? Então tá aí já sancionado. Comenta aí o que vocês acharam dessa mudança da tabela do imposto de renda, e enquanto isso trazendo aqui a nossa charada do dia, o que é, qual animal que fica gago quando diz o seu nome? A resposta é o hipopótamo, gente, porque repete aqui 2 vezes o pô, né? Então é o hipopótamo. Um beijo para você, Henrique Gustavo de Carneiros. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. Obrigada pelo carinho e audiência. Eu espero vocês na parte da tarde. E quem precisar de empréstimo, chama a nossa equipe. Beijo grande.